corredor. Fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz, do PE Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente está aqui para falar, imagina, de quê? De corrida, mas corrida com duas grandes feras. E para falar de algo que muita gente fala, que a corrida muda, transforma as vidas. E a gente está aqui para falar sobre isso também. Eu costumo dizer que existe uma pessoa antes de correr e depois de correr. Eu era uma pessoa completamente diferente, e não existe só o corredor. O que a gente aprende na corrida, a gente leva para a vida, para o mundo. A gente tem muita história para contar e a gente acha que não muda, a gente muda. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje com 3 personalidades da trilha e eu, né? Eu estou aqui, para não dizer que não, já participei de trilha, tá, gente? Só para me deixar por dentro. Se você participa direto e indiretamente, né, gente? Porque as fotos que você tira é um arraso, é uma obra de arte, digamos assim. E a gente está aqui para falar sobre isso, sobre corrida, a corrida na essência, a corrida do espírito. E para falar disso, não poderia ser com duas pessoas que vivem isso de forma intensa. E eu começo logo aqui com ele, Sidney Togumi, que, caramba, a vez que ele falou isso aqui, o que mais a gente faz numa corrida? Nós tomamos decisões, a gente vai se adaptando, a gente não controla nada, a gente se adapta. E a vida? O que é a vida se não é isso? Isso é uma reflexão que, tipo, caramba, velho, não é que é isso mesmo. A gente toma decisões inesperadas, depois a gente se arrepende e pensa, e se eu pudesse fazer isso de outra forma? Não, cara, a vida é uma. Quem fala que gato tem 7 vidas, nem gato tem 7 vidas. E a gente está aqui para provar isso e agradecer primeiramente agradecer esse camarada aqui, Sidney Togumi. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nesse bate-papo que a gente vai ter aqui, e eu sei que vai ser de muito aprendizado. Pô, galera, obrigado pelo convite, né, de estar aqui no Pernambuco Running, batendo esse papo com o pessoal aqui, principalmente aqui do Nordeste. Conheço alguns lugares, já tive a oportunidade de estar em algumas provas, mas eu sempre brinco que mentira eu sei contar e que eu gosto sempre dessa resenha, de bater papo, de falar de trail, de falar de corrida, não só também do esporte como um todo, né? E o que a gente vem aprendendo durante todos esses anos. E eu acho que com a essência do professor, né? Que eu sou professor de vocação e de profissão, a gente sempre tenta ensinar alguma coisa ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo, enfim. Hoje eu estou aqui para mais um dia para trocar experiências com a galera aqui. Obrigado pelo convite. Bacana demais, cara. E a gente está aqui com uma pessoa que nunca está com a gente, cara. Quem é esse cara, Lidiane? Pelo amor de Deus, quem é esse cara? Não sei quem é esse cara. Seja muito bem-vindo, Fábio Mesquita. Prazer, Fábio. Tudo bom? O prazer é todo meu. Feliz demais em estar com vocês mais uma vez e mais feliz ainda de estar com essa figura ilustre aqui do nosso lado, Sidney Togumi, o cara, a referência nesse esporte que a gente tanto ama, né, que é a corrida de trilha de montanha. E como eu estava pensando desde ontem, Washington, quando você me fez o convite, eu falei, cara, eu já consegui passar por várias fases, né? Desde aquela que eu passei da caminhada para o primeiro trote ali, os 100 metros de trote, aí ali quando eu tinha meus 110, 105 quilos, a me tornar meio maratonista, organizador de prova, e agora participando de uma live com o Togumi. Então passei de fase mais uma vez, né? Muito feliz, cara, muito feliz. Assim, a oportunidade que a gente está tendo de falar com o Togumi, eu acredito que seja incrível, velho, porque já começa que o camarada é professor, então já sobe uma patente. Então, mas ele é palestrante, ele é trilheiro, ele é uma das referências em trilha aqui, em trail no Brasil, e ele pratica esporte desde a sua essência, né, Togumi? Porque já vi você falando diversas vezes em lives, no Corrida no Ar, com outros colegas que fazem live, apresentam lives por falar em correr, e você já falou várias vezes que praticou beisebol, judô, natação. De onde surgiu essa
esse vício pelo esporte, digamos assim? Já te mudou desde pequeno, então, né? Desde criancinha. Eu sempre quis ser atleta, né? Desde pequeno. E pratiquei esporte desde criança mesmo. E competitivo, né? Eu era daqueles caras super chatos. Meu pai sofreu muito, né? Porque eu era daquele moleque que perdia e chorava, e que brigava, e que queria ganhar de qualquer jeito. Eu era o capitão do time de beisebol, aí o meu treinador falou que eu tinha que dar o exemplo, mas aí o meu companheiro errava, aí eu ficava bravo com ele e começava a brigar. Eu era desses mega competitivos. Eu sou competitivo. Mas depois, agora mais velho, eu aprendi que eu gosto... Lógico que eu gosto de ganhar, né? Principalmente dos amigos, né? A greia é boa. Quando a gente ganha dos amigos, a greia é muito boa, viu? Porque ganhar em primeiro lugar eu nunca ganhei, então... mas eu brinco de ganhar dos amigos, mas assim... Eu gosto mais da disputa. O que eu mais gosto é da disputa. Eu gosto de disputar, né? Dessa competição. Eu sou um cara super low profile, assim, mas eu gosto de ser competitivo. Então, desde criança, cara, beisebol comecei com os 8 anos e parei com 21. E até a hora que meu pai falou assim, que horas que você vai parar, né, de jogar isso? Tem outras coisas para você fazer na sua vida. E tanto é que depois eu fui trabalhar com esporte, né? Então, a minha essência é esporte, sempre foi esporte, e que virou até minha profissão hoje. Bacana. Eu começo a questionar essas histórias de esportes e por mais que a Lidiane fique por trás de uma câmera, ninguém vê a Lidiane aí como uma mestre em artes marciais. E se ligue, Togumi, que não é só você não, viu? Você é no judô e você em que, Lidiane? Eu fiz taekwondo há muito tempo, muitos anos, fiz 17, 18 anos de artes marciais. Oh. E é mais um dos esportes que eu incentivo bastante as artes marciais, porque você vira outra pessoa. Você tem paciência para te aturar, Washington. Você fica com uma pessoa resiliente. Você aprende o poder da resiliência na essência. Eu acho muito interessante. Normalmente, quem fez muitos anos de artes marciais não é tão estourado. É uma pessoa mais calma, mais tranquila, porque sabe que se pudesse, fazia. O segredo é esse, eu posso, mas eu não quero, eu não devo. E quando você aprende isso para a vida, você é outra pessoa. Sim, verdade. Olha que legal. O bacana disso é que pessoas como eu e Fábio, né? A gente descobriu o esporte de outras maneiras, né, Fábio? Se diverte com o esporte dentro da escola, a velha e boa educação física. Tem um momento em que a gente se afasta do esporte porque cresce e tem novas experiências, as noitadas, a diversão com os colegas, e aquela diversão que era uma bola ou uma quadra ou uma pelada no meio da rua acaba se transformando em outras coisas. Um show, uma balada, uma saída para o parque, e isso vai... É ali que a gente tem o primeiro contato, né? Você começa a entender e quando você gosta daquilo, normalmente os grandes atletas começaram muito cedo. E nem todo mundo teve aquele treino. Você não teve um pai de Michael Phelps que disse você vai nadar. Não é? Nem todo mundo foi assim. Às vezes é um dom, é um talento, é uma vontade. Eu acho a parte da infância, quando você entra no esporte, muito bacana. E se você tiver um pai, uma mãe que matricule, incentive e leve adiante, podemos ter grandes corredores por aí. Mas né, Lidiane, deixa eu só pegar o gancho que a Lidiane falou das crianças, né? Porque eu acho muito bom o esporte infantil, né? E às vezes tem e tem que saber trabalhar o esporte, né? Porque às vezes a gente ouve um pouco de que o esporte tem que a criança não deve ser tão competitiva, para o mundo ser um pouco mais colaborativo. Sim, eu acho que sim. Isso faz parte do esporte também, né? A competição, ela no caso da corrida, da largada até a chegada, e depois é um mega respeito, é um fair play, né? E tem um fair play interno da corrida, não é competição e ganhar a qualquer custo a ponto de você ensinar para uma criança do que ela não deve fazer para poder ganhar, né? Então, às vezes a gente fica nesse slogan de que, não, para que levar a criança para a competição, porque ela vai ser muito competitiva, isso é ruim, porque expõe demais. Mas se a gente conseguir levar isso de uma forma positiva, o esporte é muito formativo, né? Ele mostra para a gente
de que a gente vai mais perder do que ganhar, e que se a gente quiser ganhar, a gente vai ter que melhorar, e que a gente vai ter que se dedicar para chegar aonde a gente quiser, né? Então, esse lado infantil, eu acho que o Brasil vem perdendo nos últimos anos, né? Com o lance da educação física escolar perdendo muito espaço, esse lance de que a competição não é tão bom, não é bom. Então, eu acho que sim, se a gente conseguir direcionar de uma forma correta, é bom demais. Isso, inclusive, casa muito com o conteúdo que eu vi hoje, que uma pessoa falava que a gente precisa permitir com que nossos filhos entendam que é normal errar e não podar isso, tirar isso da vida deles, né? Então, perder também faz parte da vida. A gente vai perder muito mais do que ganhar, normalmente. Verdade. Né? Então, isso tem que ser normal, isso tem que ser praticado, né? Para evitar problemas futuros, né? Seguindo o conceito que eu estou esperando terminar as 365 dicas do Togumi, 365 coisas que eu estou seguindo desde o começo, eu digo, 365 coisas que você aprendeu na corrida é muita coisa, mas se você parar para pensar, você realmente aprendeu muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi no esporte é a perder. É uma coisa que é na essência das pessoas que não lidam muito bem com isso, normalmente é porque elas foram jogadas no esporte. Quando você começa muito cedo, você aprende que vai ter dia que você vai ganhar, vai ter dia que você vai perder. E é assim, é corrigir os erros e ir adiante. É uma das melhores coisas que eu aprendi na minha vida. Eu acho que todo mundo deveria pensar sobre isso um dia. Se não perdeu, é isso. Acontece. Está na vida. E o esporte te dá muito isso, principalmente para o pessoal que é de alto rendimento. Vai acontecer, principalmente em luta. Aí o Togum pode concordar comigo que você tem 50%, ou ganha ou perde. Não é uma corrida que você está correndo com 3 mil, você pode não chegar lá e é tudo bem. Tem muito mais gente competindo. Na luta, você ganha ou você vai sair dali perdendo. Não tem outro resultado. Então, você já entra preparado que se perder, tudo bem. Isso eu acho que para a vida eu vou levar sempre para mim. E né, Lidiane, se a gente for pegar, não existe prova mais dura e longa do que a nossa própria vida, né? E que isso ocorre também no nosso dia a dia, né? A gente está sempre disputando na nossa vida. Então, aprender a lidar com essa situação, ela é muito importante, né? Até o ano passado eu fiz um curso de psicologia, né? De alto rendimento, porque para mim é uma coisa que está fazendo muita diferença no trail de alto nível, durante o curso o professor falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, sabe qual é a diferença entre ser um atleta profissional ou ser profissional de qualquer outra área? E aí, antes de eu continuar com o vídeo, eu fiquei pensando, na verdade, e ele falou assim, é o seguinte, a pressão é maior no atleta profissional, por quê? Porque todo mundo está assistindo o atleta profissional perder. Todo mundo está assistindo o atleta profissional errar. E nós, profissionais, por exemplo, eu como treinador, se eu errar na prescrição de um atleta, ninguém está vendo eu errar. Se o cara fizer o pão o padeiro queimar o pão e ter que fazer uma nova fornada, ninguém está assistindo ele queimar o pão, né? Agora, a hora que o jogador vai chutar o pênalti, alguém vai saltar ali em altura ou enfim, está todo mundo assistindo, né? O atleta errar e é uma mega exposição e que isso gera uma pressão muito grande. E é isso que a gente vê um pouco, né? A gente, não vamos expor tanto as crianças porque isso vai gerar um trauma, mas é isso que vai acontecer lá na frente, né? Por isso que eu acho que se a gente conseguir direcionar o esporte de uma forma um pouco mais assertiva, não a exposição de uma forma negativa, mas a exposição de que ela tem que aprender a lidar com aquela situação, porque é assim que a coisa vai acontecer quando ela estiver sozinha, né? Vai ter que se virar. Então, o esporte também tem esse lado. E a gente aprende todo dia, né? Lidiane, será que eu aprendi com o trail ou eu prestei atenção em algumas coisas no trail, que eu já tinha visto de uma outra forma dentro do nosso dia a dia, né? Mas aqui agora a minha brincadeira ali no Instagram tem como pano de fundo o trail. Assim. Bacana. E o Fábio? O que o Fábio aprendeu com a corrida de rua, hein, Fábio? Poxa, velho, eu fico vendo
perfil quase um esbordo. Aí teve aquela fantástica, não sei se o Sidney chegou a ver, porque passou no Hora 1, né, Fábio? Passou no Hora 1 a sua reportagem, praticamente uma mini autobiografia mostrando o ex-Fábio, o Fábio atual. Então, eu sou outra pessoa hoje, né, Washington? Inclusive, vocês estavam conversando aí sobre essa questão da educação física na infância ali, e eu estava refletindo aqui sobre as diversas vezes que eu tentei praticar algum esporte, né? E foram várias vezes esportes diferentes, e eu nunca conseguia dar continuidade. Eu sempre, depois de 2, 3 meses, eu desistia. E aí eu estava pensando se isso foi um problema dos meus pais, ali na hora do incentivo ou não, se não foi corretamente canalizado isso, se não era o momento para mim ali, e hoje né? Enfim, fica o questionamento, e acho que Togumi, que é especialista, que vai poder até me esclarecer essas dúvidas, porque eu realmente não consigo ter essa resposta. Assim. Hoje eu estou há 7 anos correndo assim, e quero correr para sempre. Né? Acordo cedo com a maior alegria do mundo, porque vou correr. Né? Até a academia, que normalmente a gente acha ruim, né? Não vou fazer academia, é chato tal. Normalmente a gente escuta muito isso dos corredores. E eu passei por isso, né? No início eu não gostava de ir. E hoje vou com a maior satisfação do mundo para fazer o fortalecimento, principalmente porque eu sei que vai me ajudar na corrida, né? Então, eu sou outra pessoa, né? Em todos os sentidos, assim, não só... Acho que o físico é o que mudou menos, assim. Por mais que tenha mudado muito, mas é outra cabeça em tudo, né? Em tudo na vida, né? Em casa, com a família, no trabalho, enfim, sou outra pessoa. Só precisa tirar esse nick agora, né? Isso, porque agora eu estou reconhecendo, pelo menos virtualmente, porque você aparece ali no Live 10, e aí eu brinquei, acho que outro dia, né? Vamos trocar esse codinome, tá? Não foi? E aí, foi sim. Mas, cara, é isso, né, Fábio? Cara, o Thor é muito fácil, né? Fazer o Thor Giants, todo mundo, Togumi, você fez 300 quilômetros, blá, 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 aquela coisa toda. Pô, mas fazer o que o Fábio fez, cara, é muito mais difícil, cara. E não tô fazendo porque ele tá aqui, mas cara, porque a transformação que você fez é muito difícil, cara. É muito difícil. Tem uma história de um personal americano, que eu não lembro agora o nome, já faz alguns anos isso, que ele não entendia por que os alunos de personal dele não entravam na dieta, não tinham disciplina, ou não conseguiam entrar num programa, ou aderir a um programa por um determinado tempo e conseguir os resultados. Aí ele falou, então tá bom, eu vou provar para vocês. Ele se tornou obeso de verdade, e quase ele não voltou. E aí ele entendeu por que era difícil fazer todo o processo que ele, dentro, né, na condição dele física, que era de bom condicionamento físico, ele achava que era fácil passar por todo o processo, e quando ele foi ali de verdade passar pelo processo, realmente quase que ele não conseguiu, quase que acabou o casamento, quase que, enfim, ele sofreu muito mais do que ele esperava. Cara, você tem muito mais a ensinar com todo esse processo, porque, cara, de verdade, eu falo por mim, para eu perder 1 quilo, 2 quilos, é um sacrifício, e eu não estou falando isso da boca para fora, não. É mesmo, ainda mais agora que eu estou mais tiozão, né? O motorzão vai mais lento. Vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil, mas... E eu queria te fazer uma pergunta. Quando você virou a chave? O que fez você virar a chave? Seguinte, eu estava com 125 quilos, né, como eu falei, e naquele momento, Togumi, eu já colecionava algumas doenças, né? Eu estava com uma hipertensão, já tinha batido no hospital umas 3 vezes com um pico de pressão, pré-diabéticos, eu tinha problemas estomacais, né, azia, gastrite, refluxo, e aí um certo dia eu acordei na madrugada com o meu pé latejando.
e eu não sabia o que era, se tinha sido uma picada de algum inseto, alguma coisa, não entendia aquilo. Era muita dor no pé. E aí, no outro dia, eu fui no hospital e era uma tal de gota, né, que é o ácido úrico elevado, né? E aí, aquilo ali, quando o médico falou assim, ó, você vai ter que tomar esse remédio aqui todos os dias agora. Eu já tomava 4 remédios praticamente por dia. E aí eu ia adicionar mais um. E eu tinha 33 anos. Eu falei, meu Deus. Aí deu um start. Eu falei assim, eu tô com 33 anos, 5 remédios por dia, uma série de doenças, o que é que vai ser de mim? Né? E aí, ali eu parei, pensei, eu falei, não, cansei dessa vida, vou mudar. E aí eu resolvi mudar. E a partir daí eu já tinha tentado várias vezes ir no nutricionista, fazer dietas, das mais diversas dietas que você imaginar, dessas que a gente vê na internet, vários nutricionistas e tal. E é o que eu sempre digo, às pessoas que vêm conversar comigo, assim, não adianta você ir para o melhor nutricionista, procurar o melhor treinador, se você não está disposto a mudar. Não adianta. Então, assim, tem que virar a chave. Tem que estar disposto, porque dieta, alimentação, não tem prazo. Eu sempre ia pensando no prazo. Eu vou fazer isso durante 6 meses, porque aí eu perco X quilos ali e está resolvido minha vida. Não, não é isso. Essa é a cilada. É pro resto da vida. É pro resto da vida. E eu aprendi a me alimentar bem. Eu não vou dizer que eu não tomo uma cerveja, eu não vou dizer que eu não como um hambúrguer, que eu como uma pizza. Eu faço isso porque isso faz parte do social. Isso, eu saio com minha esposa, vou almoçar, vou jantar. Isso faz parte, mas isso não é regra, isso é exceção. Né? Antes era regra. Eu comia muito mal todos os dias, todas as refeições. Né? E aí, e não praticava, era zero atividade física. Né? Quando eu várias vezes eu subia um lance de escada e passava mal, a vista escurecia, a frequência de lá para cima. Eu pensei várias vezes, vou morrer agora, porque era assustador, assim. Mas aí, nesse momento, Togumi, desse diagnóstico de mais uma doença, deu essa virada. Eu falei assim, não, cansei dessa vida, cansei, não quero mais isso. Que bom, e aí comecei... Valeu, meu amigo. E aí comecei a caminhar. E aí, a partir dali, aquela caminhada que inicialmente era de 500 metros, eu comecei a aumentar, né, para 600, para 700, para 1 quilômetro. Aquilo foi me dando um gás, assim, foi... É o que você já disse em várias lives, né? A gente não é atleta de ponta, de performance, mas a gente gosta de desafio, né? E isso é o que motiva a gente. Eu não vou, eu provavelmente nunca vou chegar em primeiro numa prova, mas eu melhorar meu tempo, eu aumentar minha distância, né? Eu fazer uma prova mais difícil, tô me preparando para a UTMB em Paraty, pô, que sonho, né? Que maravilha, vou fazer uma super prova dessa, uma prova difícil. Pô, para mim isso é um super desafio. Independente da colocação que eu ficar lá, para mim vai ser uma super vitória. Né? Mas sabe o que eu acho? Assim, eu acho que nós não somos atletas de ponta, né? Dos caras que vão ganhar. Mas é que performance, para mim, até como treinador, eu falo assim, performance é quando a gente escolhe uma prova para a gente fazer o melhor. Né? E quando a gente entra numa prova para dar o melhor, isso é performance para mim. Performance não está ligado a ganhar troféu, seja no geral, seja na categoria. Uhum. Agora, se você treina para fazer, eu quero buscar tal tempo numa maratona, eu quero fazer tal tempo no 5K, no 10K, no trail, enfim. Mas você deixar... Porque eu faço a analogia de quando a gente treina, a gente enche garrafa. A gente vai enchendo um monte de garrafa lá e vai guardando. E aí a gente tem que... Eu como treinador, eu gosto que os meus alunos escolham uma prova para gastar todas as garrafas lá. Porque aí a gente vai entender que ele deu o melhor, vai saber qual é o melhor, vai saber quais são os limites. Isso, para mim, é performance. Né? Não está linkado a ganhar troféu ou pódio. Está ligado, para mim, a você entrar num desafio para você deixar o seu máximo ali. Você conhecer o seu máximo, e isso, para mim, é performance. Então, Perfeito. Somos de performance, assim. Quem busca dar o melhor é performance, sabe? Não somos de ponta, mas... Maravilha. Para você, Lidiane, qual a diferença para você aí, na tua virada de chave? Porque o esporte para a gente aqui é bem diferente, né? Os caras aí são altamente elites, a gente aqui só está na condição.
para mim o esporte entrou numa forma totalmente diferente, assim. Eu acho que eu estava numa fase meio nebulosa, de tristeza, não sei o quê, eu saí para caminhar. Simplesmente saí para caminhar e da caminhada, se eu for correndo daqui para a padaria, quanto tempo eu perco? No final eu não estava perdendo nada, eu estava ganhando. Uma corridinha michuruca de 700 metros e voltando com um saco de pão na mão, ofegante. Comendo um pão. E comendo pão. Quantas vezes eu não comprei um pão doce extra para ir comendo no caminho até chegar em casa? Eu já vi várias vezes. Na verdade, ficou difícil o projeto, né? Não, foi ótimo, foi excelente, porque depois, o que era 700 metros indo e voltando, eu esqueci o pão doce e fui 700 metros correndo, comprava o pão e voltava correndo para chegar mais rápido. E assim, foram micros desafios e quando eu vi, eu estava correndo 5 km, 6 km, 7 km e galgando, assim. Para mim, a corrida foi eu falou, cara, tu precisa sair de casa e precisa se desligar desse mundo que você está sofrendo e correr. E, de repente, a corrida... Muita gente fala isso no trabalho. Washington, você é um cara totalmente diferente depois que começou a correr. Eu estou na Fiabesa há 13 anos, eu acho, 12 anos. Há 10 anos eu corro. Eu corro desde 2012, regularmente. Então, o pessoal lembra o Washington antes da corrida e fala, não, e inclusive me colocam assim como exemplo, né? Porque eu sou o único doido que saio de casa e vou correndo até o trabalho, tomo um banho e chego primeiro que o ônibus. Ela te força a deixar de ser antissocial, né? Ela é uma forçação de barra. Eu sempre fui muito quieta, até pelos outros esportes que eu escolhi, sempre foi muito individual. Mas eu entrei na corrida porque eu tive uma lesão séria no joelho, fiz 3 cirurgias e eu não tinha condições mais de lutar, então eu fiquei sedentária, fui fazer treino de força para voltar a fazer alguma coisa e o professor fez, tu gostaria de correr? Na época, o professor da academia disse, não, isso é muito chato. Ele, não, você ia gostar de correr, você gosta de ver gente, conhecer gente. E a corrida me transformou de uma forma, porque eu ainda acho muito viajado. Que você está correndo. Meus primeiros 21 quilômetros, tinha tanta gente conversando comigo, dando força. Não, é o teu primeiro, vai, tu faz desse jeito. Eu fiz, mas quem és tu? Nunca. Tem gente que eu queria agradecer e não sei quem é, e você queria voltar hoje para mostrar, tá na minha foto, mas eu nunca achei de novo. É o esporte individual mais coletivo do mundo que eu já vi. Ela entra de uma forma que você nunca vai ser a mesma pessoa do que você foi antes. E mesmo que você não continue correndo, que é o meu caso, porque eu realmente me machuquei de novo, passei um tempo fora, mas estou na corrida, você fica daquele mesmo jeito, você torce por todo mundo. Se você for ver, você vai chorar quando a pessoa ganhar. Tipo, esse fim de semana, eu tive um exemplo do que transforma com Magali. Magali é uma paciente de Luiz Felipe, também um atleta daqui de Recife, que ganhou o circuito das estações dos 10 quilômetros em João Pessoa. Ela não é uma atleta de performance, foi o dia dela. Ela fez e ela não estava feliz porque ganhou um circuito das estações, que para muita gente eu ganhei estações. Tem gente que viaja só para ir para aquela prova para ter aquele troféu. Ela estava feliz porque bateu o melhor tempo dela e porque ela vem de um longo processo de fisioterapia que ela não ia mais correr. Ela estava muito machucada, estava muito ruim, a gente se encontrava muito na fisioterapia, eu saindo, ela entrando, ou vice-versa, e de repente ela fez o melhor tempo, plena, bem, terminou sorrindo, e era isso aí. Para ela foi o auge, para mim eu também chorei, que eu digo, pense numa pessoa que há 1 ano atrás dizia que não ia fazer nada. Há 2 anos atrás não tinha condições nenhuma. São esses momentos que, se isso te tocou, você assistindo, então a corrida para mim já te tocou de alguma forma. Porque quem assiste aleatoriamente, muita gente assistiu a Maratona de Boston, mas ninguém se tocou pelo cara que estavam chamando de louco, né? Que os próprios narradores da ESPN estavam chamando, porque ele saiu correndo loucamente e ganhou uma prova que ele não tinha nome nenhum no mercado, mas para quem corre, o amador, tipo, eu e o Washington aqui, a gente faz, nossa, mentira. Quer dizer, a gente tem chance também na vida, né? Quem sabe a gente. Uma vez ou outra, a gente desliga uma faixa etáriazinha e tá tudo bem. Somos os mais felizes, né? Não, quando eu ganhava troféu faixa etária na Cicorre, meu sorriso era o mais bonito.
Todo mundo da organização do evento dizia: tu é muito feliz com um troféuzinho só. Fiz, então, é o que eu tenho para hoje, viu? Para uma pessoa que acho que faz uns 10 anos isso, há uns 10 anos, não ia fazer nenhum esporte. Foi arrancada do meu, porque eu não fui deixando, eu não me aposentei. Eu fui arrancada deles. Lutar não é para você. A lesão foi muito séria. Fiz 3 cirurgias, andei de muleta, engordei bastante. E de repente você ganha um troféu, você faz, poxa, para mim aquilo é bom. E quando você aprende essas pequenas conquistas, a corrida te dá, né? Eu sou super feliz só o fato de terminar ela andando. Se eu terminei, passei na linha, dentro do tempo, eu digo, pronto. Há 10 anos atrás eu não fazia nada disso. É uma coisa que é com o tempo, mas que toca. Assim, a gente está aqui com vários exemplos, né? A Lidiane falou, o Fábio falou, eu já falei. Do que a gente pode tirar disso como exemplo? Cientificamente falando, a corrida realmente consegue esse poder, esse efeito psicológico para transformar a vida das pessoas e transformar essas pessoas em novas pessoas realmente? Ou isso é meio que um aprendizado através de análise de erros? Não, eu não quero mais voltar para isso. Meio que eu errei demais, eu não quero voltar a esse passado. Tem alguma explicação? Arrasou na pergunta. Não, é que o que acontece, né, Washington? Nós, profissionais de educação física, deixa eu explicar um pouco diferente. É um ponto de vista bem pessoal, tá ok? Muitas pessoas começam a correr, vou falar especificamente da corrida, às vezes com o intuito de estética, emagrecimento, saúde, é um pano de fundo. Mas mais do que isso, a gente trabalha com autoestima, né? É a autoestima que o Fábio passou, né? Tudo bem, ele começou com saúde, mas implicitamente, né, passa por um processo de se sentir melhor, né? Da mesma forma, quando a Lidiane fala, pô, eu estava lá lesionada, parada, e de repente eu consegui alguma coisa diferente através da corrida. Isso, de alguma forma, mexe com a nossa autoestima, né? E aí, conforme a gente vai mudando de 1 quilômetro para 2 quilômetros, para um 10K, os primeiros 5K, os primeiros 10K. Então, a gente vai começando a criar desafios pessoais e esses desafios pessoais vão alimentando a nossa autoestima. E aí faz com que a gente tenha uma mega adesão para aquilo que a gente está praticando, no caso aqui a corrida. Eu falo assim que são poucas as pessoas que gostam de coisas que ela não faz bem. A gente geralmente gosta do que a gente faz bem ou que a gente começa a enxergar evolução, né? Então, por exemplo, até como treinador, se eu tenho algum atleta, algum aluno que pula alguma etapa e aquela distância ele não conseguiu, foi cortado numa prova, foi cortado em outra prova, uma atividade que foi feita para gerar prazer e autoestima começa a gerar frustração. E isso não faz sentido, né? Eu sempre brinco assim, o esporte, a corrida, para muita gente é um esporte sério, por mais que não é profissional ou não é elite, mas muita gente se dedica como um atleta de alto nível para poder baixar seus tempos, conseguir um índice para ir para Boston, para conseguir, sei lá, tempos pessoais. Mas o que a gente não pode esquecer é que isso é lazer, né? E aí não faz sentido você começar a participar de eventos que você começa a gerar frustrações. Eu quero fazer uma prova, eu quero fazer os 10 para 40 minutos. Beleza, ok. Mas qual é o meu tempo hoje? Meu tempo hoje é 50. Opa, então tem um processo para chegar nos 40, né? E se você achar que todo final de semana os 40 sairão, você vai virar um cara frustrado. Ou vou pegar para o treino especificamente, que no treino não é tanto tempo, né? A galera quer sempre, a busca é mais pelas distâncias. Eu quero sair da prova de 10K para fazer um 20, um 50, um 80, um 100, um 100 milhas. E às vezes a gente erra um pouco a mão nas expectativas e isso começa a gerar frustração. Então, está muito ligado à autoestima. Quer ver uma coisa que eu tenho pensado nos últimos tempos? E talvez porque, por exemplo, esse ano eu cheguei aos 50 anos. Né? Eu completei meus 50 anos. Então,
E a gente, nós 4 aqui, nós fazemos parte da primeira geração desse boom que a corrida teve. Né? Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a corrida não tinha esse tamanho todo. Eram poucas provas de rua que tinha no Brasil. Né? A São Silvestre era para poucas pessoas aqui em São Paulo. Depois que, através do Circuito Corp, o universo do running foi ganhando e agora chegou nesse tamanho que ela é hoje, não só no Brasil, no mundo, mas nós somos a primeira geração ainda. Né? Togumi, só um parênteses. Era para poucas pessoas e um público totalmente diferente do que é hoje, né? Sim, totalmente. Não era para nós amadores, não era para nós normais participar da São Silvestre. Era para poucas pessoas que chegavam na São Silvestre. E hoje nós temos 35 mil pessoas normalmente largando aqui na Paulista. E como nós somos... E acho que até classe social também, né, Togumi? Total. Antes, o atletismo é um pouco disso, né? Hoje você tem todas as classes na hora da largada de qualquer prova de rua, todo mundo é um número, né? É um número qualquer, independente de classe social que ele faz parte. Mas, como eu falo que a gente está envolvido com autoestima, né? E a gente está envelhecendo, eu vejo que, assim, às vezes a gente precisa se policiar. Por quê? Porque o Togumi com 50 anos não é o Togumi de 30 anos, né? E ele não... Por mais que eu treine, tudo bem. Se eu mantiver a minha performance por mais 5 anos, tá bom demais. Só que se a gente não conseguir, aos poucos, ir modulando e ajustando de que, olha, Togumi, você hoje é um cara um pouco mais velho. O que vai acontecer? O esporte, se eu não conseguir fazer esses ajustes na minha cabeça, o esporte que para mim sempre me trouxe muito prazer pode começar a me trazer muita chateação, muita frustração. Pô, eu não consigo mais correr 10 para tanto tempo, eu não consigo mais subir aquela montanha sem andar, agora eu preciso parar 3 vezes para respirar. A gente também precisa trabalhar esse lado. Então, tudo está ligado, Washington, voltando para a tua pergunta, com a autoestima. Né? E quando a gente melhora a autoestima, a gente se sente bem consigo mesmo, a gente abre a nossa mente para as coisas boas, né? Não fica naquele redemoinho para baixo, negativo, né? Aquele ciclo negativo. A gente consegue, de uma certa forma, inverter o ciclo para que ele possa abranger todas as outras áreas da nossa vida. É assim que vai funcionando. O esporte tem muita ligação direta nisso. A corrida tem ligação direta com essa questão de autoestima. E essa tua autoestima, Fábio, o que faz um cara que era sedentário, que tinha que tem ainda, né? Que está na fase de transição, que tem uma profissão comum, como a de qualquer outro brasileiro, e de repente vira a chave e fala: não, isso é tão bom que eu vou viver disso, vou tentar viver disso. Como é que passa por isso na cabeça de um homem que se apaixona tanto pelo que gosta, que acaba transformando isso numa profissão? A Lidiane também, né? Lidiane também, porque a Lidiane trabalha no final de semana com corrida. Pois é, cara. Eu tenho a felicidade de poder unir as duas áreas, né? Tanto a que eu trabalho, quanto a que eu sou apaixonado e que hoje eu também trabalho, que é a corrida, né? Eu passei a viver tanto esse esporte que a gente vive, que a gente ama, que eu comecei a pensar em como inserir o meu trabalho, que é de comunicação, que é de publicidade, na área da corrida, né? E aí foi quando eu recebi o convite de um amigo, que hoje é meu sócio, na Clive Sports, para organizar a prova. Quando ele falou em organizar evento, como eu trabalho na área de publicidade e muitas vezes eu estava junto com os clientes em eventos, quando ele falou em organizar evento, eu me arrepiei todo. Eu falei, cara, não quero isso para mim, não. Eu sei quanto evento é uma loucura, né? E eu falei, não quero. Eu posso te ajudar de outra forma, mas eu te ajudo na comunicação do evento e tal, mas sendo sócio organizador, eu não quero. Mas aí eu comecei, depois que eu dei esse não, eu comecei a pensar, né? Eu falei, cara, pode ser uma oportunidade de estar criando um produto dentro desse mundo que eu estou cada vez mais inserido,
e cada vez mais envolvido e mais satisfeito, mais feliz. E aí foi quando ele estava organizando uma prova, eu falei, cara, eu vou olhar, eu vou viver esse dia da prova lá, para sentir essa energia, para sentir essa vibe e ver o que é que eu acho. E aí fui. E aí saí de lá dizendo, eu topo o desafio. Mas aí eu tinha uma condição. Eu falei, eu topo o desafio, mas eu tenho uma condição que é o nosso carro-chefe, nosso produto principal ser um circuito de provas de trilha, que era uma vertente dentro da corrida que eu estava também cada vez mais inserido, né? Então, Edson topou na hora, e aí a gente fez nascer a Trum, né? Desde o ano passado, e agora a gente está indo para a 8ª edição, né? No segundo ano e a 8ª edição. E você, Washington, esteve em todas, né? Fale da sua empreitada para estar em todas. Foi luta. É luta em cima de batalha, meu amigo, mas é algo bastante gratificante, bastante gostoso. Eu acho, não tenho certeza que se teve alguma coisa que mudou, a corrida em si mudou a minha forma de pensar na vida, mas o ambiente do trail me fez, meio que deu uma atualização daquilo que eu pensava de corrida, daquilo que a corrida me proporcionava, enquanto profissional de TI, enquanto tomada de decisão, enquanto, de certa forma, também a forma de trabalhar com pessoas. Isso vem até mais do trekking, que eu já tinha uma vivência do trekking antes das corridas de montanha. Então, tem muita coisa que a gente pega da corrida que é muito daquilo que a gente precisa praticar no meio corporativo, no meio familiar, no meio social, mas que a corrida ela te dá de forma prática e às vezes nem de certa forma tão leve assim, né? Porque às vezes você está numa situação lá meio enrascada, como eu já passei em trekkings, que eu estava perdido, eu estava com uma mulher do meu lado, tremendo de medo, porque eu tinha convidado ela para participar, para fechar a equipe, que a equipe era mista. E assim, eu enquanto líder que estava com o mapa, eu era o cara da bússola, eu era o cara que fazia leitura do mapa, eu tinha que, olha, gente, calma. Se todo mundo ficar nervoso aqui, a gente não sai no meio desse mato. Então, você tem que tomar certos posicionamentos na hora na corrida, até mesmo quando você está com dificuldade. Esse ano mesmo, lá na Trum de Guarabira mesmo, eu digo, rapaz, eu não posso ficar aqui, não. E assim, buscar tranquilidade, buscar formas de pensar, buscar soluções criativas. Dentro da corrida acontece bastante, né, Sidney? E a gente tem essa prática assim, dentro da corrida. E é engraçado que você consegue refletir o que está na corrida, você consegue levar para a vida social. O que acontece na vida social, você consegue lembrar na hora da corrida. E é fantástico. A tranquilidade é que eu já não sei, né? Porque no livro do Togumi faz muito tempo que eu li, mas não era muito tranquilo, não. E nas narrações que você vê dos ultras, não tem muita tranquilidade em certas provas, não. Mas eu acho que é essa a graça do negócio. Mas é que assim também, né? A gente, por exemplo, em provas, né? Às vezes a gente vai largar numa prova mega longa, né? Vamos pegar uns 50K. E aí, isso é normal nos atletas, né? Que eu trabalho. Às vezes o cara treina. E o que acontece? Quanto mais a gente treina certinho, nutrição certinha, planilha ok, fisioterapia ok, recovery e tal, quanto todo o processo fica mais próximo da perfeição, mais alta é a expectativa, né? E aí que é um grande vilão. E aí a expectativa alta, chega na hora da largada, contagem regressiva, largou, e aí nos primeiros 4 quilômetros o atleta ele não se sente do jeito que ele gostaria de se sentir. O corpo está um pouco mais pesado do que deveria, eu estou sofrendo um pouco mais do que deveria, e isso que acontece, né? E esse a gente, normalmente, o que eu tenho visto, o atleta ele começa a fechar algumas portas, né? Ele começa a falar assim, putz, se agora no quilômetro 7
eu já estou morrendo no quilômetro, imagina no quilômetro 23, imagina no quilômetro 35, né? Estou ferrado. E aí ele começa a fazer um caminho que vai levar à desistência. Ele começa a fechar as portas das possibilidades. E o que o que eu venho trabalhando, né? Olha, é o seguinte, isso eu aprendi com um grande amigo meu, que é o Danilo, que é jogador de handebol, já foi da seleção brasileira em 5 mundiais, foi para as Olimpíadas de Pequim. E ele falou assim, Togumi, não existe gol que vale 5. Cada gol vale um gol. Né? E desse pensamento dele veio assim, ao invés de eu projetar negativamente, né, o que acontece no quilômetro 7, que vai piorar no 35, se o 7 está ruim, eu tenho que fazer alguma coisa para que o 8º quilômetro seja um pouco melhor, que o 9º quilômetro seja um pouco melhor, porque assim, se eu conseguir trabalhar dessa forma positiva, o meu quilômetro 23 vai estar muito melhor do que o 27, que o 7, e o 35 muito melhor que o 23, e pode ser que eu salve aquela prova. Essa sensação, ela vai passar. Se a gente for pegar agora, esse final de semana, no Trail do Mont Blanc, no 100 milhas, o Ludovic Pomeré, um francês, ele estava na 40ª colocação no 100 milhas e terminou na 5ª colocação. Né? E que muitos atletas que começaram na 40ª colocação, talvez teriam largado a prova. Né? Então, assim, primeiro que a gente nunca pode tentar não fechar as portas, porque aí você fica atento das possibilidades de tentar resolver algum problema que está acontecendo naquele momento. Né? Então, isso é cientificamente comprovado. Tem um livro que é O Método Harvard de Ser Feliz, um negócio assim. E olha que eu não gosto de livro muito assim de autoajuda, mas esse eu li e ele explica, porque quando você está com a mente positiva, você presta mais atenção nas coisas, né, do que pode acontecer. E quando você está com a mente muito negativa, você está lendo alguma coisa e uma oportunidade passa e você não presta atenção. Então, uma coisa é sempre deixar a mente aberta, né, para a gente buscar a solução daquela competição, daquele desafio da qual você se colocou. Talvez não vai ser o melhor resultado que você gostaria, não o resultado que você gostaria, mas você consegue salvar o dia. Quantas vezes a gente fala assim, pois hoje eu não vou treinar, e aí vai treinar e termina super bem. O treino sai melhor do que muitos outros treinos quando você começa bem. Né? Então, a gente sempre está trabalhando a nossa cabeça para que vamos ver, deixa as coisas não jogar para baixo, deixar as oportunidades que elas possam aparecer, sem fechar as portas, né? Deixa as portas abertas. A gente não tá confortável, mas deixa a porta aberta porque pode ser que alguma coisa venha nos salvar e aí você está com a atenção a 100%, pesca um insight e consegue resolver algum problema na prova ou em qualquer outra situação. E você falou uma coisa interessante, Togumi. Eu sou um cara que odeio cobrança. E aí eu sempre penso que a corrida, para mim, tem que ser prazerosa. Ela não pode ser algo que eu me faça essa cobrança, né? Uma autocobrança. Então, muitas vezes, quando eu penso em fazer uma prova para baixar meu tempo, aumentar a distância, enfim, eu começo a fazer a criar essa expectativa e aquilo ali normalmente me faz mal, né? Então hoje eu uso como uma autodefesa de eu vou para curtir. E aí na prova começa a fluir bem e eu termino fazendo um RP, alguma coisa assim, e fazendo uma prova super bem, porque eu consegui mudar o foco ali. Mas normalmente quando eu coloco essa cobrança, eu gero essa expectativa maior, eu não fico bem. A coisa não flui bem. E aí eu passei a tentar relaxar, ou conseguir relaxar, né? Fazendo dessa maneira, jogando essa defesa aí de que eu vou para curtir, né? E eu sempre falo para as pessoas assim, né? Nós não somos profissionais, né? Então a corrida ela tem que ser prazerosa, para que dure para sempre, né? E... Pode falar.
Não, se defender não é problema. Eu acho que é bom, desde que você buscar uma forma para tirar o seu melhor. Isso. Né? Então, cara, imagina, tá tendo o US Open agora. Imagina você sacar na final para fazer o match point. Se você pensar que é o match point de um Grand Slam, meu Deus do céu. Né? De alguma forma, não sei, os caras estão mais acostumados, mas se nós estivéssemos lá no meio na quadra para sacar, se a gente não tentar se defender de alguma forma. Agora, o que a gente não pode é se autoanular. Né? Por exemplo, eu sempre eu digo para os atletas assim, para os meus atletas, a gente não deve gostar de perder. A gente não deve gostar de perder, dos competitivos. Mas, porque quando eu perco para o Washington, eu vou ficar pé da vida, eu vou treinar muito, 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 porque eu não quero perder de novo para ele. Então, eu não posso gostar de perder. Agora, o que eu não... É isso. Agora, o que a gente não deve ter é medo de perder. Porque quem tem medo de perder nem chega a competir. Exato. Né? Então, assim, gostar de perder não deve gostar, mas ok, isso não atrapalha. Agora, ter medo de perder, de não conseguir, o medo faz você não fazer aquela atividade, a ponto de você, eu nem vou fazer, para não correr o risco nenhum de eu passar por aquela situação da qual eu tenho medo. Não é que eu não gosto, eu tenho medo. E aí muda muito, né? A forma da pessoa ela lidar com a situação. Então, assim, não é eu me defender para poder eu lidar bem com a situação. Cara, eu brinco. Placebo que funciona é bom para viver. Eu não tenho problema. Pode me enganar. Desde que eu consiga fazer o meu melhor, me engane da melhor maneira possível, né? Agora, a gente só não pode se autoanular, se auto-boicotar e criar situações que te tire de uma situação que aí você começa a ficar a lidar de uma forma negativa, né? Ansiedade é bom, né? Aquelas borboletas estomacais no pré-prova é aquilo que te deixa atento com que tudo pode acontecer. Porque se você está competindo, ou que seja um desafio pessoal, você está atento com o que está acontecendo. Se você entra lá mortão, relaxadão, a prova largou, até você entrar na prova, não, você tem que entrar elétrico na prova, atento, ansioso, curtindo aquela situação, com certo receio, com medo, que isso faz medo, assim, eu digo, com essa ansiedade que faz parte. Agora, o excesso de ansiedade faz com que a gente fique com os sensores entorpecidos, aí você não enxerga mais nada, e aí é ruim, tem que ver como lidar com essa situação, né? Então, não vejo problema da gente se enganar. Pô, quem faz prova longa já sabe se enganar muito, né? Porque você passa antes. O tradicional, eu vou até a próxima árvore, depois eu vejo o que acontece. Isso. Fantástico. Lidiane, a gente está aqui com uma live bastante bacana. Deixa eu dar umas boas-vindas e agradecimento aqui ao pessoal. O Marquinho, Mentor Corridas, que está aqui na área, ele disse que perder é com ele, viu? Porque no esporte ele já se acostumou a perder com o Santa Cruz, meu amigo. E o Santa Cruz... e fica de férias, né, Marquinho? Aí acumula gordura porque só trabalha até os primeiros 6, 7 meses do ano e o resto aí chorou, fica parado, fica inerte. E ele avisa o Fábio que também está se preparando, o Marquinho também está com sobrepeso e o Marquinho está começando a emagreceu bastante esse ano e ele disse que adorou a sua história, um grande exemplo de superação. O Flávio Cardoso logo abaixo falou: Flávio, um exemplo. Pessoas batendo palmas aqui pra caramba. O Leopoldo Feitosa, diretamente de Carpina, está aqui conosco. Flávio Cardoso também disse que chegou. Edson Pinto deu uma boa noite aqui pra gente, bastante legal. O Madelon Filho também está aqui conosco. A nossa querida Yara Rocha, que está aqui conosco. Ela que nos ajudou a fazer esse encontro bastante bacana. Muito obrigado, Yara. Um cheiro grande. Será que a Yara vai estar aqui conosco? No Conde, o Fábio vai estar no Conde, né? Vamos lá. E o Rafael Lucena aqui dando umas gracinhas aqui. Rafael Lucena aí não usa o Vaz, mas é meu primo, viu? Uma das maiores coisas que a gente faz é aquela pose bacana para ter aquele clique do foco radical. Tá pagando ele, Lidiane? Vão aparecer nos vídeos do Pé Running. Não tô pagando ninguém aqui. Ele falou porque quis. Agora a Lidiane deve estar pagando ele.
E a nossa querida Raquel Torres está aqui também conosco. Um beijo para Raquel. E o nosso querido Denis Aguiar, boa noite. Boa noite para você também, meu amigo. E, Lidiane, tem alguma pergunta aí, Lidiane? Você que quer fazer, você que é uma grande atleta aí, que fica só se escondendo aí pelos cantos. Grande atleta. Tu fala em grande atleta, vocês estavam falando de perder, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Treinei 7 meses, cerca de 6 horas por dia. Viajei para a Argentina, levei um chute na cabeça e voltei para casa. Perdi nas eliminatórias. E o grande trabalho, na verdade, depois disso, foi do técnico com o psicológico, que é para você entender o que foi que aconteceu. E uma das coisas que eu aprendi naquele momento foi que foi o que o Togumi estava falando, de receio, medo, é normal, é sinal de respeito. A prepotência passou em cima de mim. E eu aprendi isso quando eu fui fazer minha primeira maratona, que eu disse que eu estava com medo de fazer, mas é normal você ter medo. É receio do que você vai fazer, uma coisa que você nunca fez antes. Se você não tiver medo, você não se prepara. Se você vai com tanta prepotência, que eu já vi muito atleta de corrida indo tão bem, que na hora não sabe o que fazer quando quebra. Quando era para eu ter passado nesse ponto há 2 horas. Eu gostei muito do que eu vi do Doutor Corrida e Adriano, né? Na última competição, que ele quebrou. Não deu, né? Ele foi para o ponto de corte por causa de 7 minutos, enfim, ele passou mal e tudo. Mas ele, se isso fosse há 2 anos atrás, nos vídeos dele, que ele também deixou de concluir uma prova, ele estava furioso. Hoje ele estava. É isso. Não deu. Mas o calendário anda, o mundo gira. Aí eu me lembrei também de uma coisa que eu queria perguntar, que é sobre o fato de você perder, o fato de você não estar bem e você continuar. Que é o que eu vejo muito, é atleta com dor. O atleta está machucado, mas ele continua, ele quer, ele vai fazer. E não deixa de ser prazer, que é o que a gente tanto falou aqui, do quanto que o esporte é bom, do quanto ele é saudável. E quando a pessoa não. Qual a relação que ela tem com o esporte e com a corrida quando ela está com dor e continua e persiste? Putz, Lidiane. É porque é uma coisa tão comum que eu realmente pensei nisso. Eu passei isso na maratona de João Pessoa. Passei isso na maratona de João Pessoa e foi terrível, psicologicamente terrível. Não, mas o teu caso, tipo assim, tu sabia que poderia se machucar. Tem gente que está machucado. E não, eu não vou abrir mão de nada. Deixou de ser prazer, né? Uma relação que se tornou um pouco masoquismo. Eu penso muito, eu só vejo essa palavra, ela é bem cruel, mas eu vejo muito disso. Masoquismo sempre, né? A gente gosta de sofrer, né? Às vezes as pessoas falam assim, pô, vocês são loucos. Loucos eu acho que não. Eu sempre digo que louco não, porque louco é aquele cara que não se prepara, ou aquela atleta que não se prepara para o que ela vai fazer. Não importa se é os primeiros 5K, não importa. Nunca relacionem com distância. Aquela pessoa que se prepara para o que vai fazer, independente do que seja, ela não é louca. Mas eu acho que nós somos masoquistas, porque gostamos de sofrer, né? Gostamos da dor. Né? E eu acho que tem a gente tem que separar alguns pontos aqui, Lidiane. Por exemplo, numa prova de meia maratona, 10K, dependendo de onde você vai fazer, se for de trail, vai doer, vai sentir algum tipo de dor. É normal, ok? Né? Depois de 10 horas de prova, de 5 horas de prova... Está dentro da expectativa do esporte, né? Daquela prática. Se não doer, é que está errado. Né? Ou é aquele dia que nem bate na madeira para isolar, porque é o dia perfeito. Mas vai doer. Aí, ok. Faz todo sentido continuar, porque você está dentro do desafio e isso faz parte do contexto. Agora, o que eu não concordo é quando você, por exemplo, está lesionado e aí você, mesmo assim... Isso é uma das frases que o treinador mais escuta, né? Ah, mas eu já estou inscrito. Ah, mas já está pago. Ou o cara está lesionado, pô, meu amigo, eu ganhei uma inscrição, né? E mesmo sabendo que está lesionado, não se preparou, vai lá e continua com o desafio. Aí, para mim, não faz sentido algum, de verdade. Porque, de novo, é uma atividade de lazer. Pode ser um lazer sério, no sentido competitivo, ou um lazer mais recreativo, mas é um lazer. E aí não faz sentido aquele lazer te gerar uma situação que vai te lesionar ou vai piorar a sua lesão e que vai, de algum momento, que pode te gerar uma frustração. Né?
É uma coisa que, para mim, é uma situação que a pessoa se coloca numa situação antagônica. Aí ela vai lá e ela consegue terminar a prova, ganha a medalha e fica feliz. E aí, de repente, mais uma hora a conta vai chegar. Mas não me machuquei. Ok, beleza, mas você arriscou e jogou isso e dependeu muito da sorte. Aí depois vai lá, fica triste porque o tempo não saiu. Pô, mas o cara não se preparou, estava lesionado, ganhou a inscrição de última hora e ainda quer fazer o recorde pessoal. Erro nas expectativas. Então, isso começa a gerar frustração. Isso eu não concordo. Eu já, por exemplo, eu tive aluno que, véspera quando eu treinava a galera que ia para a rua, né, para corrida de rua, que véspera de um mês antes da maratona de Nova York, se lesionou, uma lesão um tanto quanto chata, e a ponto de a gente se questionar se viajaria ou não. E a minha pergunta para ele foi: qual vai ser a maior frustração? Isso é difícil de responder. Não viajar, não ir para a prova, ou ir para a prova e ter a chance de não conseguir finalizar a prova? Qual é a frustração que é mais? Né? Então, se você vai consciente de que se você não conseguir, tudo bem, porque aí senão você cria uma situação assim, as condições diminuem muito do sucesso. Mesmo assim, você persiste, sabendo das limitações. E quando não acontece, fica chateado, você criou essa situação. Né? Então, e essa necessidade de estar sempre competindo é um pouco dessa pressão das redes sociais. Segunda-feira é dia de Medal Monday e eu lesionado, se eu não competir no final de semana, eu não vou ter foto para postar na segunda-feira. E aí eu me sinto um pouco excluído da situação. Por isso que eu acabo, às vezes, me forçando. Então, gente, é lazer. Né? De novo, é lazer, é para trazer satisfação, é para trazer bem-estar, melhorar a autoestima. Então, sabe, são duas coisas bem diferentes. Uma que é normal de prova. Por exemplo, se eu estiver numa prova e eu torci meu tornozelo, eu vou entender até que momento vale a pena eu suportar aquela torção para chegar no final da prova. Ou não. Cara, eu acho que a partir desse momento não vale mais a pena. Uma vez eu escutei uma comparação dessa questão de lesão ou de não recuperação suficiente entre provas com cartão de crédito. A gente pode pagar a fatura mínima e está ali entregando pagar o mínimo todo mês. Mas uma hora a gente vai pagar a conta total e ela vem com juros. Então, eu vejo um pouco dessa forma, sabe, Lidiane? Ouviu, Washington? A bronca é praticar isso, viu? Porque eu me lesionei em 2017 na Maratona das Praias, correndo com... Eu já sabia que estava machucado, mas corri machucado até o 21. E eu ia abortando. Aí eu vi um camarada que estava correndo 30 maratonas em 30 dias. O Coronel da Corja. Toda vez que esse nome dele. Esse caramba, se esse cara correu 20 maratonas com o calcanhar machucado, eu posso correr mais 21 quilômetros. E foi a pior coisa da minha vida ter feito isso. Primeiro porque eu desrespeitei o chamado princípio da individualidade. E segundo, eu não era o coronel, era o Washington, que estava já machucado e quis ir naquela onda do vai guerreiro, você consegue. E todo mundo falando isso, e eu acabei me lascando e perdi quase 6, 7 meses da minha vida, ganhei sobrepeso e tudo. E isso, eu falei, nunca mais faço isso. Corta para 2023, 2017 para 2023, eu quase comecei a pensar nisso. Óbvio, eu não estava machucado, eu esqueci de andar do tênis em casa. E eu corri com o tênis, eu acho que ele está até por aqui, não tá aqui, graças a Deus. Mas ainda tinha uma chance de dar certo nessa daí. Tinha uma chance, é diferente. Mas eu sabia, pior que eu sabia, eu liguei. As duas pessoas que souberam primeiro que iria dar merda foi Fábio, que eu perguntei a Fábio se Fábio tinha o tênis, mandei a mensagem para Fábio, e Lidiane para saber se Lidiane conseguia desenrolar o tênis. Ninguém conseguiu, porque eu sou quase assim da tamanho, bebê. O tamanho é difícil. O tamanho é difícil. Achar um 43 às 8 da noite não é fácil. E assim, o tênis era para corrida, mas não era a minha necessidade, né? Com 5 anos eu já machucava o meu pé.
Mas vamos lá, botei 2 meias para o pé não se machucar tanto. Quando chegou no 28, cara, eu já estava já completamente abalado, a cabeça já não funcionava direito e, graças a Deus, eu estava numa prova não apenas com o selo internacional, mas que se preocupava realmente com o atleta. Tinha pessoal, tinha socorristas de bicicleta passando por um lado e para o outro e fizeram os primeiros socorros e eu consegui completar a prova. Não da forma como eu esperava completar, que era uma prova por volta ali das 4h15, 4h20 de tempo, mas, pô, terminei bem pra caramba. Se eu pegar a prova que eu fui praticamente marchando e quebrei no final, por conta que eu já estava com o ritmo quebrado, e eu fiz um tempo melhor do que minha primeira maratona, depois eu falei, caramba, velho, gerou uma história muito legal, no final das contas. Eu fiquei muito frustrado. Nossa, que legal! Ah, pô, se eu contar a história... Que legal! Ó, se eu contar essa história numa mesinha de bar, todo mundo vai rir pra caramba, velho. Eu vou deixar, vai ser um stand-up da bexiga. O pessoal vai me chamar de doido, maluco, essas coisas todas. Então, gerou uma história legal para contar, inclusive para os meus netos, né? Quando eu falo isso para minha filha, pai, não pode ser assim. Ela, você vai fazer o quê, Luiz? Você não tem jeito, pai. Organiza a bala antes. Se eu contar que eu estava trabalhando das 7 da manhã até meia-noite, e quando eu acordei, o pessoal me ligou de novo para trabalhar, ninguém acredita, né? O pessoal só fala, o doido esqueceu o tênis. Como é que se esquece o tênis? Acontece. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui da minha querida Márcia Marques. A gente que vai estar chegando no dia quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E se eu pudesse, a gente ficaria aqui até amanhã. Porque que papo bacana, viu? A gente vai tentar fechar aqui com a pergunta da Márcia Marques. Ela que dá os boa noite aqui pra gente. Boa noite. E elas acreditam que muitas vezes perdemos para ganhar. E a gente ganha para perder também. É quase uma Dilma Rousseff. Mas vamos lá. Seja em experiência, aprendizado e evolução, às vezes perdemos para ganhar. Qual prova, Sidney Togumi, você perdeu para ganhar? Você tem alguma prova que você perdeu, refletiu e disse, aprendi alguma coisa aqui? Cara, é que assim, né? Eu entendi o que a Márcia quis dizer, mas ninguém perde porque quer, né? A gente perde ou a gente não consegue, a gente é um DNF por N motivos e decisões que a gente toma ali na hora. O que eu falo é assim, eu sou um cara muito literal, né? Tem aquela frase que a gente sempre escuta, a gente tem que sempre ver o lado bom das coisas, né? A gente tem que sempre tirar um aprendizado de alguma coisa, ok. Ver o lado bom das coisas também não quer dizer que a gente não errou. Então, algumas coisas, já teve provas que erros comuns, né? Às vezes a gente é um pouco, como é que fala? O excesso de confiança. Vai esse gel mesmo, vai aquilo. Quer saber? Eu vou comer isso, vou comer aquilo. E aí chegou ali na hora, aquilo deu um revertério e que eu comecei a passar mal e me tirou da prova, né? E aí você fala, juvenil, né? Você sabia que não podia fazer. No meu caso, nesse momento, eu não podia, sabia que isso não é coisa que se faz, não é isso que você fala para os seus atletas e você fez, paga o preço e então aprende de novo de que você não deve experimentar nada novo de última hora, né? Na véspera da prova. Então a gente tem que ver os erros. A pior coisa para mim, eu treinador, por exemplo, se o Washington é meu atleta, é meu aluno, e a gente fez a prova lá de bananinhas, e aí a prova não aconteceu do jeito que a gente esperava. Longe, não deu certo. E aí eu pergunto, e aí, Washington, me fala da tua prova. Togumi, foi isso. E aí eu pergunto para o Washington, e aí, Washington, o que faltou? Aonde a gente errou? E aí se ele falar assim, eu não sei, cara, esse é o pior quadro para mim como treinador, porque eu não sei aonde eu errei e aonde eu tenho que consertar. Se ele falar assim, Togumi, cara, eu acho que faltou treino de subida. Eu me senti fraco em tal situação. Me dá algum feedback, eu vou conseguir analisar o que a gente trabalhou até então e falar assim, realmente eu podia ter dado uma atenção maior, sei lá, para subidas do que os tiros dele no plano. Porque nós treinadores
pode errar também. Não é que a gente sempre acerta. Então, nas provas em que as coisas não deram muito certo para mim, lógico que a gente não vai mal porque a gente quer, mas eu sempre vou buscando entender o que não deu certo. Vou dar um exemplo aqui muito do Tour de France de 2018. Eu, na antevéspera da prova, eu tive uma crise um pouco de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido, e eu não conseguia dormir. 2 horas da manhã eu acordado, 3 horas da manhã eu acordado, e aquela ansiedade, assim. E depois da prova, isso só consegui entender depois da prova. Por que eu fiquei daquele jeito? Né? E aí é isso. Como eu não tinha feito um bom período de preparação para o Tour de France, às vésperas da prova, quando a água, né, começa a bater na bunda, bate a insegurança, e aí a insegurança começa a gerar essa ansiedade, por insegurança. Né? Não porque você não sabe o que vai acontecer, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas por insegurança. Então, né, isso é um grande erro que eu tenho que tentar lidar. Ou fazer um bom ciclo, sempre tentar fazer um bom ciclo, mas não existe perfeição, então fazer sempre o melhor ciclo possível, e em cima do ciclo de treino que eu consegui fazer, eu ajustar minhas expectativas para o desafio que eu vou enfrentar. Porque muitas vezes a gente não faz um bom ciclo e mesmo assim acha que vai sair o melhor tempo da vida. Né? Não é que não é... Desculpa, não é impossível, mas é pouco provável. Então, muitos erros que a gente tem é na expectativa. Então, eu sempre faço essa análise das provas que eu faço, aonde eu errei, aonde eu poderia ter feito melhor, para que eu consiga aumentar as chances do próximo desafio dar certo. Também não garante, mas a gente vai aumentando a probabilidade de dar certo. Bacana demais. E, Diane, a gente vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E, caramba, que aula é essa, cara? Assim, eu fico feliz demais. E eu deixar aqui um comentário aqui da Raquel. A Raquel, que ela tá sempre aqui conosco e acredita, vai ser a primeira corrida dela, Lidiane. A gente está incentivando pessoas aqui, inclusive na live. Ela que disse que quer sentir essa energia das corridas e vai fazer a sua primeira. E acredita nisso, ela está aqui toda terça-feira assistindo a gente, comentando, participando, e vai ser a primeira corrida dela no dia 17 de setembro, lá no Circuito das Estações. Parabéns, Raquel. Mas eu acredito, eu conheço tanta gente que só treina, que não participa de prova. Prova é só um detalhe, né? No momento eu estou 1 ano sem participar de prova, estou só treinando. Tá vendo você? Bacana. Agradecer demais, né, Lidiane? Agradecer aqui a presença desses 2 camaradas sensacionais. A gente ainda vai amolar um pouquinho o Sidney Itogumi mais pra frente, porque uma live que a gente trouxe 2 potências, 2 personalidades do Trail Run, e a gente, em nenhum momento a gente conseguiu falar sobre Trail aqui. Quer dizer, a gente falou, mas não no Trail na sua essência. Ou seja, tem muito para falar com esses 2 camaradas, né, Lidiane? Sim, só quero agradecer a vocês. Fábio é de casa, não conta. Fábio já tem a Copa da Chave. A gente vai. Que seja bem-vindo e volte. Gosto muito do teu perfil, dos teus ensinamentos. Espero que meu amigo também aprenda um pouco, como eu aprendo. Siga, ouça, revise, porque a corrida está aí para ensinar. Agora seria mais fácil a gente aprendesse ouvindo os outros e não cometendo o mesmo erro, né? É o que eu acho muito engraçado. A gente vê, escuta a narração inteira e faz igual. Aí faz, eita, deu errado comigo também. Aí eu só viro e faço, jura? Ô, Lidiane, eu vou prestar mais atenção no perfil do Washington. Aí na próxima eu falo assim, o que eu aprendi com o Trail, quem me ensinou foi o Washington. Ele fez isso. Eu, quando comecei a ver o projeto da 365... eu pensei que 365 é muita coisa, porque eu vi aleatório, né? 1 de 360, 2. Eu disse, sério que tem 360? Mas se for bancar assim, 360 vezes que eu me machuquei e fiz errado, o Washington faz. Tranquilamente,
um ano inteiro de... Eu acho que soma 365 quedas, não soma não. Um ano bissexto ainda. Nossa Senhora. Eu acho que soma. Logo na primeira etapa da Tron, antes de largar, eu ia falar disso, Washington. Você Essa caiu na foi largada, cara. maravilhosa. Antes de largar, né? Ele largou e o apresentador fez. Mas já, Washington? Já caiu, rapaz? Nem passou, ainda estava no ladrilho. Não chegou nem na terra. A queda é comigo mesmo, cara. Já caí de várias formas. Amanhã o 248 vai falar assim: o que eu aprendi com o treino é que tem atletas que precisam andar de rodinha. Sensacional, velho. Eu acho que eu tô quase nesse nível aí, viu? Tô quase de andar já, digamos aqueles andar já de criança, de bebezinho que tá aprendendo a andar ainda, né? Talvez seja. Separa aí para Bananeira, dia 30 de setembro, viu, Fábio? Muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua história de vida aqui. Meu amigo, você é um super-herói. Meu amigo, eu que agradeço, cara. Uma super live, muitos ensinamentos, pessoas especiais e, como você falou, né? A gente falou pouco hoje de trail, mas vamos ter outras oportunidades. Vamos torcer. E aí a gente vai conversar depois, Togumi. Quero você ano que vem aqui na Paraíba com a gente, numa Trum. O Marcelo Máximo pediu para cobrar isso dele. Quando é que esse homem sobe para o Nordeste? Isso. Visitar a gente, dar uma palestra aqui para a turma, contribuir com o trail aqui na Paraíba. Vai ser muito massa. Obrigado, turma. Obrigado, Fábio. Vamos marcar de eu subir aí para o Nordeste. Eu queria dar um parabéns para o Nordeste, porque o treino nordestino vem crescendo muito nos últimos anos. Eu sempre tenho dito para as marcas assim que eu tenho contato do quanto tem muitos atletas, tem os grupos aí no Nordeste são gigantes, né? Que trabalham, que gostam de trail e vivem bastante trail. Então, parabéns aí pelo trabalho realizado. Fábio, parabéns pela tua história, eu não conhecia, né? Fiquei sabendo que é você agora, que é o gordo, que eu fui brincando contigo. E parabéns pela tua história. E, galera, conta comigo sempre que vocês tiverem uma brecha assim. Resenha eu gosto pra caramba. De falar eu gosto bastante. Então, é só a gente marcar e falar assim, Togumi, tal dia, tal hora, pode? Vamos. Então, vamos lá, a gente tá por aqui. Obrigado. Massa, Togumi. E só para concluir aqui, essa tua facilidade de comunicar, né, de conversar com as pessoas, de transmitir os ensinamentos, nós da corrida, do universo da corrida, do trail, só temos a agradecer, né? Porque eu sou fã número 1, assisto todas as seus vídeos, podcasts, estou sempre ouvindo e aprendendo muito. Estou conversando com as pessoas que estão próximas a você, como o Júlio Emerson mesmo, que tem conversado muito sobre a ABC Trilha e algumas coisas que a gente quer trazer para cá, e toda essa contribuição que você tem dado assim, para o esporte, a gente agradece demais. E como eu te falei, assim, o nosso circuito aqui é muito novo ainda, né? A gente tem crescido e tem sido muito bacana esse crescimento em pouco tempo, né? A gente começou em março do ano passado, numa prova com 300 atletas, e hoje a gente vai para Bananeiras, agora em setembro, final de setembro, para uma prova para 1.000 atletas, e mais do que isso, assim, uma coisa, inclusive, que você falou, para você ver como eu assisto, você falou, assim, uma coisa muito interessante, uma prova, você não pode medir o crescimento da prova pelo número de atletas, e sim pelo que ela oferece, pela quantidade de dias que você vai fazer o atleta estar presente ali na cidade, as ações que você vai fazer, e a gente tem se preocupado muito com isso, né? É muito mais do que aquele momento ali da corrida, né? É um evento que tem que oferecer muito mais coisas, tem que ser um evento completo. E a gente tem trabalhado para isso. Agora em Bananeiras a gente vai aí dando um spoiler, Washington, aqui para vocês. Agora em Bananeiras, na sexta-feira a gente vai ter uma palestra do Plauto Holanda, que foi o primeiro nordestino a participar lá da UTMB. Então, vamos falar sobre trail, vamos trazer conhecimento para a galera. E uma coisa que a gente tem feito muito aqui, Togumi, que eu também aprendi com você, é trazer a galera que corre, não é se comunicar só com a galera da trilha, né? É trazer a galera do asfalto para a trilha, né?
normalmente, quem faz uma vez quer fazer outras vezes. E é o que tem acontecido muito aqui, né? Eu tenho assim, para mim, né, de que o trail precisa crescer muito mais. O nosso potencial de crescimento, ele é gigante, né? A nossa riqueza natural é maior do que muitos lugares. E a gente pode ter prova de trail de tudo que é tipo de característica, de alta montanha em Passa Quatro, de dunas aí no Nordeste, de praias, de florestas, de cerrado, enfim, né? Eu tive aí nos Matões Mirantes, tive na Chapada dos Guimarães, já tive na Chapada da Diamantina, tive em alguns lugares lá no sul, enfim. Então, nosso potencial de crescimento no trail, ele é enorme. A gente precisa fazer o público crescer, né? A gente vai pegar hoje as principais provas, Ultra Trail agora em Paraty, né? Vai ter 4.000 atletas lá em Paraty. Vamos nos encontrar lá. Vai ser a maior prova do Brasil, né? Em número de inscritos. Mas é aquela pergunta que eu já faço, né, Fábio? Qual prova no Brasil a gente tiraria férias para participar? Né? Porque o dia que algum organizador me convencer a tirar 7 dias das minhas férias, que eu só tenho, né, 4 semanas por ano, eu tirar uma semana das minhas férias para participar de um evento, é porque esse evento está muito bom, ele está muito legal. Né? E isso não está ligado a ter 10.000 atletas, 5.000 atletas ou 1.000 atletas. Tem a ver com a experiência, o desafio, um monte de coisa que está envolvida. Porque quando a gente vai competir no Patagonia Run, lá em San Martín de los Andes, ou vai para Chamonix, a gente tira férias. Né? Eu tenho que tirar férias para participar dessas provas. Então, e tem provas lá fora que eu não tiraria férias para participar. Então, como? É difícil resolver isso, mas se o organizador focar nisso, de que a experiência do todo convence as pessoas de, opa, ao invés de eu chegar na sexta para retirar o kit, competir no sábado, pegar a medalha domingo e ir embora, e ele me convence a chegar na quinta-feira, ou ele me convence a chegar na quarta-feira, aí o evento está ficando grandioso, a experiência está ficando interessante. E aí é isso, porque, e aí o outro lado, quando a gente fala de trail para quem, e é outro desafio de falar de trail para quem não é do trail, porque para quem é do trail eu tenho uma certa proximidade, mas e para trazer mais gente, né? A gente tem dois grandes blocos de novos participantes de trail, são os corredores de rua e são as crianças, né? Hoje o que é mais fácil da gente trazer para o público crescer, para o mercado do trail crescer, é a galera de rua. Se a gente trouxer, eu brinco que se nós trouxermos 2% dos corredores de rua para o trail, 1% não gostar, fica só 1%, o trail vai dobrar de tamanho. Né? E está ali, está pronto. Só que muitos organizadores ficam me disputando. Né? Eu que já sou praticante. Togumi, vem aqui que o meu kit é meu e tal. Mas poucos organizadores estão olhando para quem está na rua. Daí ficam fazendo provas muito difíceis, e provas difíceis não atraem quem vai fazer pela primeira vez, que nem nossa amiga que estava aqui. Uma prova só de sair da rua e por uma estrada de terra com subidas e descidas já é um mega desafio. E é uma via de acesso. Né? Então, é legal isso. É muito bom saber que, né, o pessoal aí da Trum tem essa preocupação de olhar para a galera que não é do trail para trazer esse pessoal a experimentar esse nosso esporte. Cara, eu duvido que metade volta. Pelo menos 90%, 80%. E é o que tem acontecido aqui. Que bom. Não, é o número de 300 para 1.000 é considerável. É uma das principais provas do Brasil com 1.000 pessoas. Mas são poucas provas no Brasil que tem 1.000 pessoas. Eu acho que teve Desafio das Serras aí no Rio Grande do Norte, que teve 1.500, eu acho que há 2 anos atrás, se eu não me engano. Durante a pandemia foi a etapa de Bananeiras. Bananeiras também, isso. Bananeiras. Foi em Bananeiras. Inclusive esgotou com semanas. Abriu e esgotou. Isso. Então, aí que eu tenho conhecimento, me desculpe os outros organizadores que eu talvez não tenha informação, mas a Ultramacho no Mato Grosso, que também em algumas etapas, na Sentapua, por exemplo,
A Rita lá consegue colocar mais de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas no Mato Grosso. Indomitable, que esse ano teve 1.600, La Mission, que teve 2.600, e agora o TMB, que terão 4.000. Então, assim, se coloca entre as principais provas em número de inscritos do Brasil. Isso, e eu estou falando isso que é de verdade. Um dos maiores públicos que vem crescendo no trail é o Nordeste, é o pessoal do Nordeste. Se eu não me engano, só agora no La Mission, no La Mission tinham mais de 20 atletas do Maranhão que estavam aqui em Passa Quatro. E esse número vem crescendo. Né? Vem crescendo. Agora eu acho que, Fábio, você tem um grande desafio, né? Como é que você vai fazer os paulistas viajarem para o Nordeste? Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Concordo plenamente. E é algo que eu tenho falado muito sobre isso aqui, Togumi. Eu falo da mesma forma que a gente vai fazer prova lá, eu quero fazer com que as pessoas do Sudeste, do Sul, venham fazer prova aqui. Por mais que a gente não tenha a mesma altimetria, mas a prova não pode ser medida só por altimetria. Né? A gente tem outros desafios. O clima é um desafio. Né? O terreno diferente, as dunas, como você falou, as chapadas. Então, é mostrar isso aí, é vender o que a gente tem aqui de bom e atrair esse povo. E fazer um evento, uma experiência completa, como a gente já conversou. Eu vejo isso e é um grande desafio. A gente tem que sentar, pensar de alguma forma para que como tornar atrativo os desafios que existem no Nordeste e que comece a atrair, né, o pessoal do Sul-Sudeste para poder viajar e conhecer o Brasil correndo e correndo trail. Né? Perfeito. Eu tive uma surpresa muito, muito bacana. Washington, só mais um pouquinho. Você tinha falado que a gente não estava conversando sobre trail, agora a gente está conversando. Eu estou adorando isso aqui. Essa troca de figurinha está bacana pra caramba. Na segunda etapa desse ano, Togumi, que aconteceu em Campina Grande, eu recebi um e-mail faltando assim uns 15 dias para fechar as inscrições de um francês que estava no Porto de Recife com uma expedição chamada Plastic Odyssey, que eles rodam o mundo fazendo a conscientização com relação aos plásticos nos oceanos e tal. E ele era um exímio corredor de montanha, francês e tal, corre lá, fez as grandes provas da França. E ele falou assim, quero participar da sua prova, e tem mais 5 pessoas aqui da expedição que também gostam de corrida e querem ir. E eles vieram fazer e ficaram encantados com a prova. E sofreram um bocado por causa do calor, né? Mas esse cara que falou comigo, ele chegou, foi uma chegada épica, assim, que ele chegou disputando, acho que palmos de distância para o primeiro colocado. E foi uma disputa incrível, assim, na Half Trail que a gente fez. E foi uma experiência magnífica, assim, de ter esse pessoal, né, da França correndo nossa prova, um circuito novo e tal. E foi muito legal. Então, é um mega desafio, né, Fábio? É aquilo. Às vezes no Nordeste, talvez tenha muito mais europeus que conhecem boas partes do Nordeste do que a galera do Sudeste. Acredito. É o nosso mal um pouco do brasileiro, né? Mas tem muito a explorar. A prova que eu fiz ali no Piauí, meu Deus do céu. Até eu entender por que a largada era 2 da tarde, porque ia ter mais sombra do Tapadão. Eu falava, Luciano tá louco. Eu tô me largar 2 horas da tarde no Piauí, meu Deus do céu, né? Vai ter urubu falando que ia ter comida japonesa, né? Lá. Mas aí depois ele me explicou. Então, assim, é um grande desafio e, de verdade, no que pode contar comigo, no que eu puder colaborar aí com o Trail Nordestino, pode contar comigo sempre. Agradeço demais. Que fantástico, cara. É um marco zero aqui agora do Trail Nordestino, rapaz. Juntamos a lenda Sidney Togumi com um dos maiores circuitos de Trail Nordestino aqui, que 1.000 inscritos, Lidiane. Suas olhos brilharam agora, né, Lidiane? O que eu penso é que há um tempo atrás a gente rodava para se inscrever em uma, né? Há uns 4, 5 anos atrás a gente não tinha. Hoje a gente tem 3 circuitos rodando no Nordeste, né? Esses circuitos foram provas
icônicas, né? Tem o Xingó Trail Run, que é uma prova só. Às vezes não precisa ser um circuito, né? Isso. Não, assim, a gente tinha 1 a 2 provas, agora a gente tem 3 circuitos completos, com calendário fechado. Isso é muito bacana, né? Fantástico. Nesse último final de semana, por exemplo, aconteceu o desafio off-road em Bonito e um circuito que aconteceu na Paraíba, o desafio Serras do Pandeiro, que mostrou, caramba, eu estava afim de ir para os dois e acabei não indo para nenhum por falta de condições, de carro, de câmera, de uma série de fatores. Tudo no seu tempo, tenha calma. Tudo no seu tempo, mas foi fantástico, velho. Não, foi bacana acompanhar o quanto o pessoal do Desafio das Serras, Desafio Off-Road, na verdade, Desafio Off-Road inovou em Bonito, fez uma prova em Bonito que eu não tinha conhecimento, porque realmente, enquanto aqui na região metropolitana do Recife, Jabotão dos Guararapes, por exemplo, eu fiz um treino e estava um sol de torar, o pessoal lá em Bonito estava em plena chuva, como se fosse junho, por exemplo, um junho que acontece em João Pessoa, em Recife. A mesma coisa em Alagoa Grande, o pessoal estava num clima de inverno nordestino, digamos assim, ainda estava muito bonito a Alagoa Grande. Então, assim, deu aquela vontade, né, Fábio? E tá nos dois, né, Fábio? A gente acabou não estando nenhum. Mas tudo tem seu tempo, como diria o Diante, né? Então, é bacana ver o trail nordestino crescendo. Mas eu estava treinando e você não, né? Eu treinei. Eu só não treinei como você, 37 quilômetros com o Anderson. Ah, meu amigo. Eu fiz 15 subindo ladeira aqui. 15 com ladeira. E no sol, às 8 horas, para, quem sabe, aguentar a Maratona Maurício Nassau, porque a Maratona Maurício Nassau aqui, Jesus Cristo, e a Tron, né, dia 30 de setembro. Olha, quando tu começar o teu projeto, 365 coisas que eu aprendi, a primeira deve ser, eu aprendi que eu não posso estar em 2 corridas ao mesmo tempo. O meu vai ser 365 coisas para não se fazer. Não, eu acho que eu aprendi que o calendário é longo e não dá para ir para todas. É um fato. Esse é o seu maior ensinamento, o primeiro. Eu já mostrei ano passado que dá. Eu fui para Trum, em Areias. Eu gosto da tua coragem de contar as coisas na frente de um treinador. Eu fui para 2 provas de trilha, Sidney Togumi. Eu gosto da coragem, do peito aberto. Veja só, a minha noiva é atleta de alto rendimento. E no sábado à tarde... Não, eu sou um fanfarrão. Eu sou um farsante. A minha noiva estava para fazer uma prova, na verdade as duas, né? Ela tinha que correr a Trum para ser a desbravadora, porque tem um baita de um troféu, inclusive a gente vai conhecer no dia 30 de setembro. Fábio, cadê esse troféu? Que ano passado foi bonito pra caramba, eu acho que esse ano você vai botar pra torar. Mas vamos lá. Ela tinha que pronto, correr. Ó, hoje ele ficou pronto, tá? E é o Diego, inclusive, que a gente falou agora há pouco, Diego lá de Bananeiras, que é aluno do Togumi, que trabalha muito bem com madeira, e ele tá fazendo o troféu. Putz, grila. Então, a minha noiva, ela compete, é a atual desbravadora e tá concorrendo novamente para ser a bicampeã da Trum. E qual foi a etapa, Fábio, em novembro? Eu estou tentando lembrar aqui, não foi Areia, não foi Sapé. Não, Belém. Foi Mamanguape. Belém, Caramba, perto de Guarabira. Belém, perto de Guarabira. E a prova gente dura, né? Dura e caceteira, viu? E o sol de torar. E sábado à tarde, em Pernambuco, na cidade de Carpina, tinha outra trail. E era somente da equipe da minha noiva, que organizou a corrida dentro de uma usina chamada Usina Petribu, é a usina mais antiga do Nordeste. Da época que Dom Pedro estava tentando emancipar a idade dele. Daí tu tira como é que é a situação. Já existia, é sério, já existia a usina Petribu nessa época. Continua. Enfim, eu tinha que correr as duas, porque... Não tem. Tinha, porque... Você pode correr uma e dirigir para outra, não tem. Tinha, porque o pessoal da usina Petribu queria que eu fizesse essa cobertura da prova, o showman também narrou as duas, pô. O que era correr? Meu sonho é ser assistente de uma pessoa como o Togumi, recebendo o convite. Um convite teu, dizendo, tu pode me treinar.
Quando ele perguntar, conta a tua história. Pessoas E tu começar no primeiro áudio, ele vai dizer, eu eu estou ocupado, querido, a agenda está cheia, não dá não. Ano que vem a gente conversa. Ô, Lidiane, eu já tenho amigos que é parecido com o Washington. E que o cara, um dia ele me ligou para treinar comigo, e aí eu falei assim, cara, você tem certeza? Porque você me conhece, e eu te conheço, eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Partindo desse pressuposto, é melhor nem tentar, né? Porque eu corto prova. Não que eu não vou decidir nada, mas eu falo, essa não, essa não, essa não. E aí durou uma semana. Eu acho que o Washington, quando mandasse o calendário dele, porque ele é daquele cara que o treinador faz, essa não cabe, ele vai caber. Ou se não, vai ter que caber. Não, mas aí eu tenho uma outra tabela para esses alunos. A tabela de preço é diferente para esse tipo de aluno. Nossa Senhora. Sidney Togumi. Cara, a gente vai ter você aqui de volta para complementar esse papo, porque esse papo tá muito interessante. Eu acredito que vai ser depois da Trail Run Series Bananeiras, para a gente fazer aí esse balanço de como foi esse circuito que cresceu paulatinamente, não só em tamanho, como todo mundo quer crescer, mas em qualidade, e assim, em carinho, né? Porque, pô, fantástico, velho. A gente vai falar mais sobre isso e agradecer demais a sua presença. A gente conta mais com você aqui e muito obrigado pela sua presença, Sidney Togumi. Foi fantástico. Pessoal. Obrigado eu pelo convite e eu de novo. Sempre que precisar, tiver uma brecha para a gente conversar, pode contar comigo. E Fábio, se prepara aí, Fábio. Fábio, se prepara que dia 30 está chegando, a gente já sabe o local onde é que vai ser a largada. Eu já, inclusive já deu uns Google Maps aqui para ver como é que vai ser a minha logística. Tá fantástico, cara. O local é bem central, fantástico. A gente já está aí de olho para fechar essa com chave de ouro para fazer 8/8, viu? Vamos lá, espero você, Lid, espero todo mundo lá na Trum com a gente. Amanhã a gente vai divulgar a foto da medalha. Na quinta, a gente divulga o troféu do ranking, né, do desbravador. E tem um bocado de novidade daqui para frente aí, para a gente divulgar. O Fábio, essa foto que o Diego mandou para mim, será? Será? É brincadeira. Lidiane, a gente vai chegando ao fim, mais um episódio do podcast Papo Corrida e deu um mini episódio aqui de trail. Eu tô achando que eu vou até dividir ele para fazer um episódio extra. Para folgar semana que vem, né? Vai que... Mas obrigada, pessoal, pela presença. Espero ver todos de novo. Gosto, não Valeu, quero ver Lidia. nada. Tá bom. Meu velho. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music. E se bobear até na radiola da sua avó, você encontra a voz da Lidiane Andrade. Lembrando que semana que vem tem mais, né, Lidiane? Eu acho. A gente nunca sabe, porque a agenda de Walsh pode ser que ele não esteja aqui, esteja machucado, né? Nunca se sabe, né? 5 corridas no fim de semana, tem um feriado no meio, mas a gente tenta. Esperamos vocês semana que vem. Eita, esqueci que tinha feriado no meio, tem bota para correr, tem jump and run, nossa senhora. Não é isso? 3 provas, viu, Sidney Togumi? 3 provas. 3 provas de 3 dias, é difícil, é luta. É, luta em cima de batalha, e assim a gente vai chegando ao fim. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.